O clima está cada vez mais tenso para o Flamengo, tanto dentro quanto fora de campo. O que era para ser uma semana decisiva apenas na bola, acabou se transformando numa verdadeira batalha nos bastidores da Libertadores. A diretoria do Mengão está se mobilizando com força total, já tem comitiva confirmada indo direto para a sede da Conmebol para defender os interesses do clube. E não é para menos. A pressão está grande, a suspeita de manobra para prejudicar o rubro-negro é real e tem muito mais coisa em jogo do que apenas o resultado de uma partida. Só para você ter uma ideia, o Flamengo já está com os olhos bem abertos depois do episódio envolvendo Gonzalo Plata. O jogador recebeu 2 cartões amarelos na competição e, até então, estava suspenso para o próximo jogo. Mas na sexta-feira, a Conmebol enviou um e-mail alegando que o segundo cartão não havia sido computado oficialmente. Ou seja, de repente, o atleta passou a estar disponível para enfrentar o Estudiantes. Coincidência? Pode até parecer, mas o problema é que a imprensa argentina já está se movimentando em cima disso, dizendo que vai recorrer, que tem documentos em mãos e que o Flamengo pode ser punido se escalar o jogador. A trama já está sendo desenhada. O Mengão, que não pode vacilar em campo, agora também precisa jogar duro fora dele. E não para por aí. Tem mais sujeira circulando. Várias páginas ligadas ao Estudiantes começaram a divulgar abertamente o endereço do hotel onde o Flamengo vai ficar hospedado em Buenos Aires. E não é só por curiosidade, não. A intenção, segundo os próprios torcedores locais, é mobilizar a galera para fazer aquele velho foguetório, aquele inferninho na porta do hotel, para tirar o sono dos jogadores na véspera da decisão. Isso é armação típica de quem sabe que no futebol mesmo, pode ser difícil encarar o Flamengo de igual para igual. A tentativa de desestabilizar o psicológico do elenco rubro-negro fora das 4 linhas está escancarada. O Mengão vai precisar de muita inteligência, concentração e postura firme para passar por esse caldeirão. Enquanto isso, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo também precisa abrir o olho. A última rodada foi um verdadeiro desastre em termos de tabela. O time tropeçou mais uma vez, dessa vez no empate com o Vasco dentro do Maracanã, e deixou pontos preciosos pelo caminho. Resultado: o Palmeiras, que tem 2 jogos a menos, está coladinho na classificação. Se vencer as partidas atrasadas, o time paulista pode até ultrapassar o Flamengo e assumir a liderança do campeonato. E com o Cruzeiro também na cola, a margem de erro rubro-negra está praticamente zerada. Foi um tropeço perigoso e que pode custar caro mais à frente. O que mais irritou, no entanto, não foi só o placar final, e sim a postura dentro de campo. O Flamengo até saiu na frente, abriu o placar, mas em vez de manter a pressão, fazer valer o favoritismo e o apoio da torcida, recuou. Começou a jogar como time pequeno, correndo para trás, aceitando a pressão de um adversário que claramente era inferior tecnicamente. Isso não é postura de um clube que quer brigar por tudo na temporada. Isso é comportamento de quem se sabota. E como já aconteceu em outros jogos, o castigo veio. O Vasco empatou numa jogada que começou num escanteio mal defendido, onde o próprio Royce tirou uma bola em cima da linha e depois falhou feio, deixando o caminho livre para o gol rival. Depois disso, o Flamengo até tentou, pressionou, perdeu gols incríveis, mas não conseguiu retomar o controle da partida. Mais 2 pontos foram deixados pelo caminho, e a liderança agora está sob ameaça direta. E quando a gente fala que o Flamengo está sendo cercado por todos os lados, não é exagero. Até a torcida rubro-negra está sendo alvo de uma narrativa perigosa que começa a se formar na Argentina. Algumas fontes locais passaram a dizer que a presença dos flamenguistas em La Plata seria um risco, que poderia gerar confusão, que estavam indo com clima de guerra. Isso é muito sério. É uma tentativa clara de criminalizar a presença do torcedor brasileiro, de gerar tensão desnecessária e talvez até intimidar o ambiente do estádio. É mais uma peça nessa engrenagem que parece estar sendo montada para pressionar o Flamengo de todas as formas possíveis. O recado que fica é claro: o time vai precisar estar blindado emocionalmente, porque o jogo já começou nos bastidores e tá sujo. Para tentar frear esse cenário, Marcos Mota, que tem atuado como uma espécie de conselheiro estratégico do clube, lidera uma comitiva que vai diretamente à sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, com a missão de apresentar todas as queixas e questionamentos do Flamengo,
principalmente em relação à arbitragem do último jogo. A atuação do apito no Maracanã foi alvo de muita revolta, e o clube vai exigir respostas, além de garantias de que não será prejudicado novamente. É uma atitude necessária, porque não dá mais para ficar esperando boa vontade quando a estrutura toda parece estar contra. No meio disso tudo, o elenco ainda tenta se preparar para uma decisão pesada na Libertadores. A semana começou com a delegação rubro-negra se organizando para o embarque rumo à Argentina. O técnico Felipe Luiz confirmou que Jorginho pode ser reforço importante já no jogo de quinta-feira, e o jogador treinou normalmente nos últimos dias. A expectativa é que ele esteja à disposição e possa ajudar na armação da equipe. A preparação vai continuar em solo argentino, com um treino marcado para quarta-feira e foco total na classificação. Apesar de toda a tensão, o grupo demonstra confiança, mas sabe que não pode cair nas armadilhas que estão sendo montadas fora do campo. Além disso, teve um episódio curioso nas redes sociais envolvendo o volante Alan, que postou uma imagem enigmática com a palavra processo, o que gerou especulação e comentários entre os torcedores. Matheus Gonçalves chegou a interagir com a postagem, o que aumentou ainda mais o burburinho. Mas o momento é de manter a cabeça no lugar. O Alan vinha tendo boas atuações, participou do Mundial, mas perdeu espaço nos últimos jogos. Isso faz parte do futebol. Agora é hora de manter o foco, treinar forte, confiar que a oportunidade vai aparecer e não deixar o extracampo virar um problema. O Flamengo precisa de todos unidos, porque os desafios dessa semana exigem um time preparado não só fisicamente, mas mentalmente também. É impressionante como em poucos dias o ambiente ao redor do Flamengo virou um verdadeiro campo minado. A cada passo, parece que alguém está tentando puxar o tapete. Seja com armação nos bastidores da Conmebol, seja com pressão psicológica por parte da imprensa argentina, seja com tentativa de tumultuar a torcida. Mas a história mostra que o Flamengo cresce justamente quando é desafiado, quando é colocado contra a parede. E agora não vai poder ser diferente. A semana é de decisão, de confronto direto, de viagem tensa e de foco total. Tudo o que está acontecendo fora do campo precisa ser combustível para uma atuação gigante dentro dele. Porque o adversário dessa vez não é só o Estudiantes. É todo um sistema que parece incomodado com o protagonismo rubro-negro. Ainda tem muito a ser resolvido nessa semana, e os próximos dias prometem ser quentes. O Flamengo embarca com uma missão clara: mostrar dentro de campo quem é que manda na América. Mas vai precisar jogar com inteligência, com atitude e com coragem, porque o cenário fora das quatro linhas mostra que a luta vai muito além da bola. E dentro desse clima turbulento, o Flamengo sabe que qualquer deslize pode ser fatal. O jogo contra o Estudiantes, marcado para essa quinta-feira em La Plata, não é só mais um mata-mata de Libertadores. É uma guerra psicológica, uma batalha que começa antes mesmo do apito inicial. O ambiente na Argentina está sendo preparado para ser hostil. A divulgação do hotel da delegação, os boatos plantados sobre a torcida rubro-negra, a tentativa da imprensa local de pintar o Flamengo como vilão, tudo isso forma um cenário em que o emocional vai contar tanto quanto a parte tática. Quem não estiver com a cabeça no lugar, corre sério risco de cair em provocação. A comissão técnica tem se esforçado para blindar os jogadores. Felipe Luiz, mesmo com pouca experiência como treinador, demonstra postura serena e coerente nas entrevistas e nos bastidores. Tem sido firme com o grupo, cobrando intensidade, comprometimento e, acima de tudo, inteligência. Ele sabe que esse confronto não pode ser vencido apenas na força. O Flamengo vai precisar controlar os nervos, saber a hora de acelerar e a hora de segurar, evitar entrar em divididas desnecessárias e não cair no jogo sujo que o Estudiantes pode tentar impor. O estádio Jorge Luiz Hirsch, casa do Estudiantes, é um verdadeiro caldeirão. A pressão da torcida é enorme e, com toda a movimentação que está sendo feita em torno da chegada do Flamengo, a tendência é que o clima esteja ainda mais quente. O rubro-negro já enfrentou ambientes hostis em outras ocasiões, é verdade, mas esse jogo tem um componente diferente, a clara sensação de que estão tentando jogar contra o clube não só dentro de campo, mas também nos bastidores. E isso coloca um peso extra em cada decisão, em cada escolha, em cada atitude dos jogadores.
Na parte técnica, o Flamengo deve contar com o retorno de algumas peças importantes. Jorginho, que vinha sendo dúvida, está praticamente confirmado. A presença dele no meio-campo pode dar ao time mais controle e visão de jogo, algo que faltou em partidas recentes. A tendência é que o time entre com uma formação equilibrada, buscando marcar forte no meio, explorar a velocidade pelas pontas e ter mais presença ofensiva. A dúvida fica por conta de quem vai comandar o ataque. Com a irregularidade de alguns nomes e a ausência de um centroavante absoluto, Felipe Luís tem feito testes e pode surpreender na escalação. Outro ponto que vem sendo debatido internamente é a questão do psicológico do elenco. Após o empate contra o Vasco, ficou evidente que alguns jogadores estão sentindo o peso da pressão. O time que começou o jogo com postura agressiva, dominando as ações, simplesmente apagou depois do gol. Recuou, perdeu a intensidade e permitiu que o adversário crescesse. Esse tipo de oscilação não pode se repetir na Libertadores. Contra o Estudiantes, o Flamengo precisa ser letal. Tem que entrar com sangue nos olhos, mas sem perder a cabeça. E o alerta serve também para a arbitragem. O que aconteceu no Maracanã na última partida continental foi um absurdo. Decisões equivocadas, faltas ignoradas, cartões distribuídos de forma duvidosa, tudo isso tirou o Flamengo do sério e influenciou diretamente o resultado. Por isso a comitiva enviada à Conmebol tem papel fundamental. O clube precisa se fazer respeitar. Precisa mostrar que está atento, que não vai aceitar ser passado para trás. Esse movimento político é tão importante quanto o desempenho em campo. Um clube gigante como o Flamengo precisa se posicionar à altura quando é atacado de forma covarde. Enquanto tudo isso acontece, a torcida rubro-negra vai mostrando, mais uma vez, porque é uma das maiores forças do clube. Mesmo com os riscos, mesmo com o clima hostil, muitos torcedores já estão na Argentina ou a caminho dela. A expectativa é de que o Flamengo conte com um bom número de apoiadores em La Plata, mesmo que o estádio tenha pressão local. E mais do que nunca, esse apoio pode fazer diferença. A presença do torcedor é um escudo emocional para o elenco. Serve como combustível, como motivação, como lembrete de que o Flamengo nunca está sozinho. E não é só a Libertadores que preocupa. O Brasileirão segue em paralelo, exigindo atenção máxima. Com Palmeiras e Cruzeiro na cola, o Flamengo não pode mais se dar ao luxo de desperdiçar pontos. A liderança conquistada com muito esforço pode escorrer pelos dedos se a equipe continuar tropeçando em jogos que deveria dominar. O campeonato está em sua reta final e, embora ainda faltem 15 rodadas, a margem de erro é cada vez menor. Principalmente porque os concorrentes diretos estão embalados e com jogos atrasados para recuperar. Na próxima rodada do Brasileirão, o Flamengo vai precisar entrar com a mesma intensidade que se espera ver na Libertadores. Não dá mais para separar as competições. Cada jogo agora é uma final. Cada ponto pode fazer a diferença entre ser campeão ou apenas mais um figurante. E é justamente essa consciência que precisa estar enraizada no elenco. Não adianta querer dar show em um torneio e tropeçar no outro. A torcida espera um Flamengo competitivo em todas as frentes, como foi prometido no início da temporada. Internamente, o ambiente também começa a exigir respostas. Jogadores que estavam sendo poupados precisam mostrar serviço. O elenco é forte, numeroso, mas precisa se justificar dentro de campo. Nomes como Alan, que recentemente causou burburinho com postagem nas redes sociais, precisam focar no futebol. A hora não é de indiretas, de insinuações ou de desabafo. A hora é de união. Quem estiver insatisfeito precisa resolver isso com trabalho, com dedicação nos treinos e com rendimento quando tiver oportunidade. O Flamengo não tem espaço para vaidade nesse momento. Ou está todo mundo remando junto, ou o barco afunda. A diretoria, por sua vez, precisa seguir firme na defesa do clube. As ações na Conmebol são só o começo. O Flamengo precisa ter uma voz ativa, influente, não apenas para evitar prejuízos, mas para garantir que será tratado com o respeito que merece. A estrutura do clube, o investimento feito, a grandeza da instituição, tudo isso precisa ser reconhecido nas decisões de bastidores. Não dá mais para aceitar passivamente os absurdos que têm acontecido.
E mais do que isso, é hora de mostrar força política também no cenário nacional. O calendário, a arbitragem, os critérios de punição, tudo precisa ser discutido com mais firmeza. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O futebol brasileiro volta a ser sacudido por rumores que misturam bastidores, vaidade e muito dinheiro. Em Belo Horizonte, a torcida do Cruzeiro já começa a sussurrar sobre um possível ato de traição de um de seus principais nomes, Caio Jorge. O atacante, revelado com a expectativa de se tornar referência do ataque celeste, estaria insatisfeito com o projeto da equipe e pressionando discretamente a diretoria para facilitar sua saída rumo ao Rio de Janeiro, onde o Flamengo surge como destino certo. Segundo comentários que circulam nos corredores da Toca da Raposa, Caio teria manifestado a pessoas próximas o desejo de atuar em um time com maior visibilidade internacional, além de disputar títulos de peso de forma imediata. O rubro-negro, sempre atento às movimentações de mercado, teria aberto as portas e sinalizado com uma proposta irrecusável. O detalhe que mais irrita parte da torcida cruzeirense é a forma como a negociação estaria se desenrolando, sem anúncios oficiais, mas com movimentos claros dos bastidores, como encontros de empresários no Rio e visitas discretas de representantes cariocas a Belo Horizonte. A diretoria do Cruzeiro, por sua vez, tenta se manter em silêncio absoluto, evitando alimentar polêmicas. Contudo, a falta de desmentidos começa a pesar. Para muitos, esse silêncio é o sinal de que a transação está mais avançada do que se imagina. E não faltam lembranças amargas. No passado, outros craques deixaram a Raposa em momentos cruciais, gerando a sensação de abandono e alimentando a narrativa de que o clube mineiro, mesmo em reconstrução, segue vulnerável diante da força financeira de rivais. Enquanto a novela ganha contornos de drama, a reação da torcida promete ser decisiva. O torcedor cruzeirense, que abraçou o projeto de reestruturação com paciência e esperança, não digere bem a possibilidade de perder uma joia para um rival de tamanha grandeza. Já a nação rubro-negra, empolgada, sonha com mais um reforço de impacto em um elenco que não se cansa de acumular estrelas. Se a negociação se confirmar, Minas verá um de seus talentos cruzar a ponte para um dos maiores palcos do futebol brasileiro. Por ora, resta o burburinho, os olhares desconfiados e a sensação de que, mais uma vez, o mercado pode transformar um ídolo em vilão. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!